Oi, gente, eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital, e estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso podcast Pode Falar Empresário. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália Matheus, sou sócia na Rede Contábil Digital, gestora de operações e processos, e estamos aqui para mais um episódio. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, é a Laura Jane, arquiteta, e ela tem muito para contar para a gente. Vocês sabem que o nosso foco, do nosso podcast é trazer para vocês um pouco de histórias empresariais da região. A gente tem muita gente na nossa região aqui que deu muito certo, que começou com dificuldade, conseguiu prosperar, conseguiu ter sucesso na carreira, e por isso a gente quer trazer um pouquinho para vocês. Então seja muito bem-vinda, Laura Jane. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Me sinto realmente lisonjeada por esse privilégio, Para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho da história. Isso aí. Então vamos lá, eu soube que você traz a arquitetura no sangue desde criancinha, Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu já nasci arquiteta, mas eu não sabia. Realmente, quando eu tinha uns 10 anos de idade, assim, eu ganhei uma medalha de melhor aluna de educação física, 2º lugar. E aí eu jurava que eu ia ser uma educadora física, assim, eu achava que o esporte estava na minha vida. Mas eu tinha 10 anos de idade só, E nessa mesma época eu já colecionava e brincava com plantinhas de casa, não sei porquê na época, não entendia, hoje é que eu entendo. Então eu acho que desde que eu me lembre, das minhas preferências, sempre foram muito ligadas a essa questão da casa, dos projetos de arquitetura que naquela época tinham muitos, que a gente via, muitos empreendimentos sendo lançados. E eu colecionava, eu tinha uma caixa, recentemente minha mãe até me devolveu uma caixa cheia dessas plantas já amareladas. Nem tanto, também não é tanto tempo assim, Mas é isso, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço mesmo, assim, não sei pensar em outra coisa na minha vida a não ser arquitetura. Aí é tão bom, Você fazer uma coisa que você é apaixonada de verdade. E eu fiz vestibular com 16 anos de idade, assim, quando eu fico pensando hoje nas crianças que tem que resolver o que vão fazer nessa idade, eu falei, meu Deus, como eu era nova, Mas por isso que eu tô falando, eu acho que eu já nasci mesmo arquiteta, porque eu não tinha dúvida nenhuma. E como foi que, de fato, você percebeu, quando foi, na verdade, que você percebeu, não, eu vou ser arquiteta? Como é que foi essa jornada? Eu não sei te dizer exatamente, mas eu desenhava muito bem, eu pintava. E desde 8 anos de idade eu fazia aula de pintura, mexia muito com arte. E as pessoas sempre falavam que eu tinha que fazer belas artes. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer belas artes? Eu tinha que ir para o Rio, eu era muito novinha, sou a mais velha, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e eu sou a mais velha dos 2. Meus pais não iam deixar eu sair de casa tão nova para estudar fora. Se eu insistisse, iriam. Mas eu comecei a pensar, mas será que eu vou viver de quê, Fazendo belas artes. Hoje eu até entendo melhor quem faz belas artes e trabalha e vive bem, mas naquela época eu não tinha esse discernimento. Então eu falei, bom, o que tem a ver, outros cursos que tem a ver com arte, que eu acho que eu me daria bem. E aí eu comecei a me lembrar daquelas plantinhas que eu juntava. Falei, quer saber, aqui tem arquitetura, em Barra do Piraí na época, não tinha. E olha Volta que Redonda. tem uma ligação, Se você parar para pensar, belas artes com arquitetura, querendo ou não, tem uma certa ligação, uma essência, Tem. É arte. Eu vejo também a arquitetura hoje como uma arte. É um dom. O fascinante da arquitetura é isso, Esse híbrido de exatas e humanas e artístico e tudo. Então, assim, a gente tem uma ligação total com a arte. A arquitetura é arte, a arquitetura é história, A arquitetura é saúde. Então, é uma coisa muito, muito envolvente, muito mais envolvente do que as pessoas possam imaginar. Quando a gente estuda melhor, a gente consegue entender e aí a gente se encanta mais ainda. E aí, como é que foi? Aí, quando que você começou, então, a faculdade Tá. Com 17 anos, já estava na faculdade. Você já estava na faculdade? Já estava bem novinha. Bem novinha. São 5 anos ou 4 anos de arquitetura? 5 anos. São 5 também, E aí, depois da faculdade, como é que foi essa jornada de trabalho? Eu já trabalhava com um engenheiro, quando eu estava ainda no ensino médio, naquela época era chamado 2º grau, Eu fazia um curso técnico de desenho de arquitetura, então eu já estagiava com esse engenheiro, então já mexia com essa área. Quando eu entrei para a faculdade de arquitetura, eu já entrei sabendo desenhar tecnicamente, fazer os desenhos técnicos. E quando eu saí da faculdade, eu já, assim, eu sempre fiz estágio a faculdade inteira, do primeiro ao último período eu fiz estágio.
Às vezes eu fazia 2 estágios por dia, né, ao mesmo tempo, porque os estágios eram sempre meio expediente, né? Uhum. E quando eu já saí assim, junto com mais 2 amigos, o Ed Ferreira e o Alessandro Taranto, e a Marley também, que se formou comigo, fizemos um escritório, montamos um escritório e ali a gente se aventurou. Mas a gente deu muita cabeçada, meu Deus. Conta pra gente, a gente gosta dessas cabeçadas aí. Esse é o assunto, né, de preferência. Pois a gente deu muita cabeçada, a gente fez um escritório a princípio informal, não tinha nenhum CNPJ, mas depois a gente criou realmente uma empresa, depois de mais ou menos 1 ano ou 2 que a gente estava trabalhando junto. Um dos sócios saiu, né, a Marley saiu na época, ficamos só nós 3, e o aprendizado nesse período foi, assim, na base da pancada mesmo, porque a gente não tinha muito discernimento. Na verdade, eu entendo que qualquer profissional que se forma, né, ele se forma achando que, assim, agora é só trabalhar. Eu sou profissional, né? Mas eu entendo assim, é como você tira a carteira de motorista. Você sabe dirigir? Você é piloto? Não. Você só tem uma habilitação. Uhum, exatamente. Né? Então, quando você se forma, você tem uma habilitação. Quando você se registra no conselho profissional e tal, você tem uma habilitação. Mas daí, para você saber trabalhar, é um abismo, né? E a gente passou por esse desgaste todo, né? Sem entender como funcionavam as coisas, como é que funcionava toda a burocracia da profissão, o que a gente fazia, o que exatamente a gente fazia, como a gente lidava com o cliente, como a gente lidava com um outro setor, que era o setor da obra, né? Os funcionários de obra, os pedreiros. São relacionamentos totalmente discrepantes um do outro, né? Um ponto importante é que não é só a sua profissão, né? Quando você resolve se aventurar num negócio, abrir uma empresa, tem toda a parte por trás, né? Toda a burocracia, os impostos para pagar, as gestões para fazer, são N gestões ali em torno daquilo, né? Não sendo contador, quem que gosta, ou administrador, né? Nenhum outro profissional gosta dessa parte, senão a gente teria feito isso. Uhum. E todos os profissionais liberais, eles precisam disso. Mas você sabe o que eu acho, Laura Jane? Até pegando esse gancho do que a Natália falou, eu acho que qualquer faculdade, como você falou, tirando o contador e o administrador, e olha que nem o contador, tá? Talvez mais o administrador. Ninguém é muito preparado para gerir um negócio. Então, o que eu vejo é que talvez as faculdades deveriam ter, dentro da grade curricular, alguma coisa, que o mínimo que fosse, de gestão. E nem só as faculdades, né? Eu acredito muito que até o ensino lá, como é que fala? O ensino primário, o ensino médio. Hoje em dia até tem, né? Algumas escolas que têm aula de empreendedorismo, gestão financeira. Esses dias a gente viu até uma escola que tem educação emocional também. Muito educação legal. financeira, que educação também emocional. Faz parte da vida empresarial, muito. Exatamente. Né? Isso é super importante. E quem eu me lembre, né? Posso estar errada, mas quem eu me lembro que começou esse movimento do empreendedorismo nas escolas, nas faculdades, foi um cara chamado Fernando Dolabella, que escreveu um livro que foi muito famoso, que era O Segredo de Luísa, não sei se vocês já ouviram falar. É um livro que conta uma história, né? E aí ele explica o empreendedorismo ali, naquele livro. Ele conta a história e mostra a parte técnica. É um livro bem grossinho, muito usado nas faculdades de administração. Por que eu me interessei por isso? Por que eu sei disso? Porque eu comecei a me interessar pela parte da gestão. Falei, gente, eu tenho que aprender a lidar com isso. Senão o negócio não vai para frente. Não vai. E eu dei muita cabeçada, né? Às vezes eu batia na porta de outros arquitetos mais antigos e era porta na cara. Não assim, eu não estou nem fazendo crítica a eles, não. Uhum. Mas é porque, assim, é difícil demais você aprender o dia a dia do profissional, porque isso realmente não é dado da faculdade. Aqui no Brasil, isso não existia porque a gente aqui é criado para ser funcionário. Uhum. Né? Ainda mais aqui em Volta Redonda, na região aqui. Que tem uma grande indústria, né? Exato, acaba voltando muito para isso. Temos essa herança, né? A maioria das pessoas aqui são filhas, pelo menos, de pais que trabalharam e se aposentaram. A minha avó, por exemplo, veio de Minas para trabalhar na CSN. O meu avô também. E meu pai trabalhou na CSN até aposentar também, né? Então, meu pai também. A maioria de nós aqui, né? Então a gente aprendeu isso, né? Vamos nos formar, vamos arrumar um emprego e ali a gente vai aposentar.
Não tem essa veia empreendedora como São Paulo, por exemplo, já tem, né? Não tem, Em outros países isso é muito diferente, né? Em outros países, assim, o empreendedorismo muito. já é latente mesmo desde do ensino mais das crianças, né? Mais novinhas, isso acontece. Não só o empreendedorismo, como também o trabalho voluntário, né? O serviço voluntário. Que também não é muito comum no Brasil. Você sabe uma coisa que eu ouvi recentemente de uma pessoa que eu achei super interessante? Lá nos Estados Unidos, eles não focam tanto em coisas no mercado digital para proteger as pessoas de golpes, porque lá não é comum as pessoas darem golpe. Não é que não tenha, tem, mas não é uma coisa comum igual no Brasil, que toda hora você tem um golpe diferente, sabe? Mas é muito disso, sabe? As pessoas estão querendo ganhar dinheiro, as pessoas estão querendo prosperar. É esse espírito empreendedor mesmo, é cultural. E realmente... Estão focadas, né, naquilo que eles devem focar mesmo. Exatamente. Que é no trabalho deles. Isso é fundamental. Mas as crianças lá, elas aprendem isso. Para uma criança chegar na faculdade, não é só ter nota. Ela tem que ter trabalho voluntário comprovado. Né? Então, isso é... Eu sei porque eu tenho alguns, né, amigos que moram lá e recentemente tenho mais que amigos que moram lá e a gente vivencia isso, a gente vê isso acontecendo. E acho que tem que ser copiado aqui, porque isso é uma coisa que dá certo, né? Porque isso forma pessoas de caráter, forma bons profissionais, né? E pessoas que realmente têm retorno da sua parte empreendedora, né? Isso. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre seu trabalho voluntário. Mas vamos voltar lá, então, no escritório. Vocês estavam ali em sociedade, muita dificuldade de gestão. E aí, como é que foi depois? Depois a gente desistiu. Terminamos a sociedade amistosamente. Que bom. Somos amigos até hoje. Eu prossegui e mais um outro, né? O Ed também prosseguiu com as nossas carreiras solo. O nosso outro sócio foi para uma área mais jurídica. E fomos assim. Continuamos dando cabeçadas, mas aprendendo muito com as experiências, né? Assim, como eu falei no início aqui até com vocês que eu era muito tímida, né? Realmente eu era um bichinho do mato mesmo, assim, de não falar com ninguém. Eu ia para casa da minha tia e eu pedia água para minha prima. Assim, pede para sua mãe me dar água, porque eu não conseguia falar nem com a minha tia. Mas a vida e a profissão acabou me forçando, né, a me soltar mais. Vou pegar um gancho nisso que você está falando, porque como a gente está falando para empresários e a gente quer aconselhar e mostrar a importância de algumas coisas, explica o quanto isso foi importante na sua carreira. Destravar essa questão da comunicação. Comunicação é quase tudo, né? Comunicação é quase tudo. É o que mais trava as coisas. Os piores problemas dentro das empresas, dos negócios, dos projetos, são sempre a comunicação. E quando você sabe como lidar com ela, você consegue alavancar muita coisa. E o mais interessante da comunicação é que só 7% é verbal. Né? Então, assim, tudo o que você faz, tudo que você usa, a roupa que você usa, o cabelo que você usa, o óculos, o tipo de cor, o seu olhar, a sua forma de se portar, tudo é comunicação. Então, quando você começa a entender isso, você começa a destravar mais, aí você começa até se soltar mais na fala. Porque como a sua comunicação é muito mais aquilo que você é, o seu estilo, do que propriamente a sua fala, a fala é só um detalhe. Né? Então você começa, eu acho assim, o meu truque, hoje olhando, né, de fora, eu olhando a minha vida, como aconteceu esse destrave, de fora, depois de um tempo, eu consigo perceber que eu acho que, sem querer, a gente começa a perceber isso e começa a ter mais segurança. E eu me lembro que, algumas vezes, eu ficava sempre pensando assim, eu estudei para isso. Essa pessoa que eu estou me comunicando aqui está precisando de mim, né, do meu conhecimento para isso. Então, por que eu vou ficar insegura? Exatamente. Eu posso não saber tudo, mas eu sei mais do que ela e ela está contando com isso. Ela está me contratando por causa disso. E muitas vezes você tem que apresentar, né? No meu caso, eu tenho que apresentar projetos para as pessoas, eu tenho que me comunicar, eu tenho que explicar, eu tenho que defender aquela ideia. Porque, na verdade, nem sempre fazer o que o cliente quer, no meu caso da arquitetura, é o correto. Eu tenho que fazer o que ele precisa. E ele, às vezes, não sabe o que ele precisa. Eu é que tenho que saber. Eu que sou a técnica. E depois a gente surpreende ele com aquilo que ele não espera. Né? Acho que esse é o grande lance do... E aí gera aquele encantamento. Exatamente. Então, assim, quando você começa a entender isso,
você vai destravando. Eu já tive que apresentar projeto para 11 americanos. Nossa. Sem falar inglês na época, né? Quer dizer, não falo tão bem assim hoje também, não, mas na época eu tinha... Nada. Imagina, eu já era tímida. Imagina E ainda se eu tinha falar com o americano. Meu Deus. eu entendia tudo que eles falavam, mas na hora de falar eu travava, né? Então passei por essas dificuldades na vida e cada vez que a gente passa por isso, a gente, não, vou desbloquear isso. Exatamente. Tem que sair da minha vida, né? Então eu vou passar por isso aí. E aí eu acho que o processo de maturidade vem assim. Exatamente. Tem que vir assim, tem que vir pelos entraves, pelas dificuldades. Só que o que eu gosto de deixar de dicas, né, para quem está empreendendo, está começando, às vezes até na área de arquitetura mesmo. Vai ser natural, porque a maturidade vai trazendo isso naturalmente. Agora, quando você transforma isso numa coisa intencional, quando você sabe que você precisa e você já começa a buscar, você dá um passo muito maior, porque você vai alcançar isso muito mais rápido. Eu também aprendi muita coisa de forma natural. Ao longo do tempo, as coisas vão acontecendo, vai geralmente dando errado, e aí você vai aprendendo que você precisa melhorar. Mas as coisas que a gente buscou aprender sem ter passado por nenhuma dificuldade foi muito melhor, porque a gente aprendeu muito mais rápido. Então, eu acho que se a pessoa já sabe que ela tem uma dificuldade de comunicação, e se ela sabe que a comunicação vai abrir portas, já começa a buscar ajuda para isso, né? Um curso de oratória. E hoje a gente tem, né, a internet que ajuda muito. Antigamente a gente não tinha. Para estudar era tudo muito mais difícil. Hoje em dia tá hoje tudo está na aí. palma da mão, né? Você pega no YouTube, acho que você faz até um transplante de rim, se você quiser, porque tem de tudo, entendeu? Então, assim, por exemplo, lá na Rede Contábil a gente tem um curso de gestão empresarial, onde a gente ajuda os empresários em todas essas etapas, para ele não ter que ficar batendo cabeça igual a gente bateu. E aí a gente já entrega as dicas para ele começar a se desenvolver. E, além de tudo, para quem é cliente Rede Contábil, a gente tem também a consultoria. Além de todo o trabalho que a gente faz, né, de guias, de folha de pagamento, de tudo isso. Toda a burocracia Toda a burocracia que tem obrigatória, que fazer, né, não tem como fugir. Mas a gente também tem o tempo ali de consultoria, onde o cliente senta com a gente e a gente conversa sobre tudo isso que a gente está falando aqui, como se fosse um podcast, né? E aí a gente vai ajudando a realmente destravar aos poucos cada área, porque realmente são várias coisas, né? A gente tem a comunicação, tem o marketing, tem a liderança, tem o que você falou agora do emocional, né? Que também é muito importante. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre o emocional também, né? Que você está com um projeto aí bem diferente. Mas isso que queima meu coração. É, né? Mas vamos lá. Conta pra gente, então, um pouquinho agora sobre o trabalho voluntário, né? Que você falou que... A gente falou da importância, né? Como que é importante e o Brasil ainda não desenvolve tanto isso, principalmente na cabeça dos jovens, né? Eu acho que... não sei, talvez pelo momento que a gente vive, né? Tipo... farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É uma questão de sobrevivência, talvez, não sei. Mas eu acho que quando você começa a perceber também que em alguns momentos do próprio Brasil mesmo, do nosso país, quando acontecem algumas tragédias, a gente começa a ver que muita gente é solidária. Né? Mas eu acho que o principal, e aí falando muito da questão da emoção já, o principal dessa história é que foi uma frase que eu ouvi do padre Fábio de Mello que eu achei muito interessante, que ele disse que o brasileiro, na verdade, ele é bem solidário, é um povo solidário. E que qualquer um pode ser capaz de ser solidário com outra pessoa, né? Se é uma pessoa normal, se ela não é uma pessoa doente, narcisista ou psicopata, sei lá. Uma pessoa normal, ela tem essa empatia, né? Um mínimo de empatia. Mas só um verdadeiro amigo é capaz de suportar a sua felicidade. Então, o grande problema que eu acho é quando você começa a despontar, a aparecer, a se destacar, né? Isso começa a criar sabotagens, né? E você, às vezes, se auto-sabota também com essa questão. Porque você é tão atacado, né? Que você não está nem sabendo por quê. Mas isso passa por um processo bem, bem difícil, né? Então... Só voltando à pergunta que você perguntou antes, que eu já... Sobre o trabalho voluntário. E aí, quando você começa a criar o trabalho voluntário, fazer, né, se doar mais para as pessoas, também provoca essas iras em algumas outras pessoas. Engraçado isso, né? Engraçado. Porque você começa a se destacar. E, na verdade, o trabalho voluntário não é para isso. Eu acho que o amor às pessoas, ele não precisa ser destaque. Você está fazendo só aquilo que Deus
disse Colocou pra no gente seu fazer, coração. né? Uhum. Amar é o próximo como a ti mesmo. Então, assim, é por aí que a gente tem que seguir no trabalho voluntário. Agora, o que isso traz pra gente? Você faz isso voluntariamente por amor. Ponto. Mas sempre traz um retorno. É incrível isso. Você não faz pelo retorno, mas o retorno sempre vem além da semeadura. naturalmente. Então, assim, experimentem, mesmo que seja pelo retorno, sabe assim? Não, eu vou fazer, tipo, o pessoal fala, a empresa fez uma fundação para fazer o bem para todos, mas é só para diminuir imposto. Ok, gente, que seja, pelo menos tá fazendo bem, sabe? Deixa ela fazer o bem do jeito que ela entendeu que Muita é gente bom. não tá fazendo nem assim, né? Exato. Então, que Ou seja pior, assim, né? Se você experimentar fazer, mesmo que seja por um egoísmo da sua parte, em receber alguma coisa em troca, que faça. Com o tempo você vai começar a perceber que é tão bom que aí você já não começa mais a pensar. No caminho você vai descobrindo É, como fazer isso de forma mais genuína. com certeza. E mesmo quando a gente está falando de trabalho voluntário, eu acho que você também está falando da minha questão voluntária da profissão também, né? Porque eu fiz muitas coisas voluntariamente dentro da política profissional. Sendo presidente de entidade de classe, sendo conselheira do Conselho de Arquitetura. Na época que eu me formei, era um conselho só de engenharia e arquitetura, né? Depois que a arquitetura saiu. Separou. Mas eu fui inspetora do Conselho de Engenharia e Arquitetura por 11 anos. Sempre trabalhei nessas questões. O que eu ganhei em troca disso? Um networking gigante. Sabe? Gigante. Assim, no Brasil inteiro eu conheço pessoas. E eu ganhei, Olha que bacana, por conta disso também, por conta desses trabalhos voluntários, eu tenho total consciência que foi pelo trabalho voluntário, não pelo meu trabalho em si. Mas eu ganhei alguns prêmios por conta disso. Sabe? Do Grupo OAB Mulher, ganhei prêmio do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Ganhei um prêmio nacional. Depois o IBEC passou para o ISEC, que é um Instituto Internacional de Engenharia de Custo, e me deu um prêmio da América Latina. Olha que legal. E tudo isso foi por conta desse trabalho voluntário, sabe? Então, assim, eu me sinto muito realizada com isso, claro, eu não busquei o prêmio, nem sabia que existiam esses prêmios para isso. Mas o fato de ter feito isso, que eu mais ganhei, foi realmente esse networking grande e que entra aí no networking amizades mesmo, fortalecidas nesse processo, e esses reconhecimentos que não tem preço. Então, vamos lá. Eu acho que você tocou num ponto bem legal aí também, de outra dica que a gente pode dar, que é a questão do networking, né? E como a importância que o serviço voluntário tem em abrir a porta para esse networking. O quanto que o network, às vezes a gente foge um pouco, até falo com a Natália, porque a gente é meio tímida com essas coisas, né? Meio. Mas, assim, não tem como fugir disso, né? Explica como que isso foi importante para você, o networking. O networking que me abriu as portas para estar aqui hoje, na verdade. Porque, assim, é engraçado como que uma coisa puxa a outra, né? Porque essa rede de ligação, né, é uma rede, né? Rede. Então, quando você tem essa rede de ligação, não só profissionalmente, de amizade mesmo, porque as amizades também fazem um networking gigante para a sua profissão, né? E não sei, no caso de vocês, mas assim, existem muitos clientes que acabam virando amigos também, e o contrário. E isso acaba que cria, né, conexões. Eu agora, de uns 10 anos para cá, eu tenho procurado saber, né, de onde você me conheceu, quem me indicou. É bom a gente saber. E aí você começa a ver que, nossa, mas isso saiu lá de trás de um negócio que eu fiz não sei quantos anos atrás, meu Deus. De uma pessoa que você conheceu num evento, que você só falou oi ali no café e já criou uma conexão que você nem imaginava que ia ter, né? Exatamente. Aí, e engraçado que um amigo meu, que é empresário também, me contratou para fazer umas coisas para ele disse assim, não, eu tô te contratando também porque o seu network é gigante e a gente tá precisando disso. Eu falei, eu não tinha noção disso, né? Então ele começou a perguntar para um empresário que tem uma empresa até fora do Brasil, algumas coisas, e o empresário perguntava, se eu conhecesse alguém que fizesse tal coisa não sei aonde, aí eu conheço. Aí ele falou assim, tá vendo? Falei pra você que eu chamei a pessoa certa? Porque conhece todo mundo. Aí, na verdade, eu não tinha me dado conta da quantidade de pessoas que eu tinha ligação sem perceber. E a minha estagiária, eu vou até dizer o nome dela, é Laura, que é um nome lindo, né? Eu vou citar porque ela me desafiou, um desafio muito legal. Ela estando comigo, né, trabalhando, um dia ela falou assim pra mim, Laura, eu percebi que você toda hora recebe um telefonema ou responde uma mensagem
de pessoas aí que já são formadas há um tempão, né? Te perguntando coisas de como faz tal coisa. Você já se deu conta da quantidade de gente que você ajuda e, né, porque você tem conhecimento? Porque você sabe das informações que, na verdade, todos deveriam saber, mas como você está ligada com esse network, você sabe primeiro. Uhum. E aí acabou que eu virei referência de perguntas, né? Laura, como é que faz um documento assim, do E conselho? aí virou mentora. Por conta desses desafios, né? Um deles foi esse da minha estagiária, que me deu um tapa na cara, né? Eu falei, por que eu não vou fazer isso, né? Se eu sei um pouquinho mais, por que eu não vou... E assim, eu também pensei na minha trajetória quando eu comecei a minha carreira. Se eu tivesse alguém que fizesse o que eu estou fazendo hoje, eu tinha deslanchado muito mais cedo. Porque é um desafio gigantesco, né? Eu lancei a mentoria e a tutoria. A tutoria é aquela coisa de pegar na mão mesmo. Sabe? Você pegou um projeto, vem cá, que eu vou te dar a mãozinha, a gente vai fazer tudo desde o início, tudo bonitinho. E isso está me dando um prazer enorme, porque assim, eu descobri que eu gosto de ensinar. Amo. A minha família, tanto paterna como materna, todos são professores. Eu tenho professores, assim, a docência no sangue. Eu dei aula na faculdade também, né? E dei aula no curso técnico. Participei agora de um projeto maravilhoso do IBAN com a Juscerja, de jovens empreendedores. Então, assim, tá no meu sangue isso. Eu amo ensinar, amo trocar, sabe, informação, figurinha, amo demais. E a melhor forma de ensinar, a melhor forma de aprender é ensinar. Eu ia falar isso, eu ia te fazer essa pergunta agora. Porque... Aí ninguém me segura mais, porque agora com essa troca toda, né, com esse transbordo, com essa coisa, a gente aprende mais ainda, né? Apreende mais ainda. Eu acredito muito que todo profissional precisa ter um mentor, precisa ter alguém ali para se espelhar, para se inspirar, né, para poder pegar ali na mão mesmo, para poder orientar, porque o caminho fica mais curto, né? Fica mais fácil, mais leve um pouco. Isso, exatamente. A Juliana começou há muito mais tempo que eu na contabilidade, e eu acredito que se ela tivesse lá atrás, e até mesmo quando eu entrei na sociedade, se lá atrás a gente tivesse tido alguém para poder dar essa orientação, a gente não teria passado muitas coisas que a gente passou. Que é o que hoje a gente tenta passar para os nossos clientes, tenta passar ali para as pessoas que seguem a gente nas redes sociais, né, os problemas que a gente passou, as dificuldades que a gente passou e o que a gente aprendeu com isso, né? E a gente tenta, de alguma forma, ser alguém que passa esse tipo de informação, dá esse tipo de ajuda, né? Para realmente diminuir esse caminho. Né? Vocês validaram esse processo. Então, hoje vocês podem passar para outras pessoas um processo validado, né? Tudo tem um propósito, né? Acredito muito nisso. Eu acho que tudo tem tudo tem um propósito. Eu lembro que uma vez uma conhecida minha me mandou um vídeo do YouTube, ela falou assim pra mim, Deus mandou te falar isso aqui. E aí no vídeo do YouTube era uma música onde ele fala que eu precisava passar por esse processo porque um dia eu preciso contar. E é bem isso, como que você vai contar pra alguém que dá certo se você não viveu aquilo? Se você não viveu o momento de ter dado errado e ter aprendido para poder consertar. Não tem propriedade para falar, né? Então, tudo tem um propósito. Você passou por todas as suas dificuldades, aprendeu, e hoje você tem propriedade para poder repassar isso para outros profissionais. É muito bom. Até na vida pessoal, né? O meu momento atual é um momento de provações, assim, uma atrás da outra, e que eu sinto isso. Eu preciso passar por isso, sabe? E aí, quando eu começo a externar um pouquinho mais, aparecem outras pessoas, principalmente mulheres. Puxa, eu tô passando por isso também. Às vezes a gente convive com alguém do lado, não sabe o que ela tá passando, né? E, então, assim, todo o processo de aprendizado dessa forma, né, com as experiências ruins, eles são muito válidos para o nosso amadurecimento e para o transbordo também. Aí é que a gente tem que depois ser solidário e vem cá, eu passei por isso também, vamos lá. Em todo o processo, tanto profissional como... uma satisfação muito grande também. Com certeza, isso é maravilhoso. Você olhar para trás e falar, nossa, olha o que eu passei para chegar até aqui. Agora, falando um pouquinho de emoções, né? A gente estava falando da importância e dentre todas as coisas que a gente fala de gestão, a gente sempre fala muito sobre inteligência emocional. Hoje a gente está, né? E as estatísticas dizem que, inclusive, vai piorar nos próximos anos a questão de problema emocional. Saiu uma pesquisa ontem, inclusive, que parece que aumentou, não sei se do ano passado para cá, alguma coisa assim, em 62% o número de pessoas com ansiedade e depressão. É um número muito grande.
né? E a gente que está no dia a dia, a gente está lidando com fornecedor, com cliente, com funcionário, a gente percebe cada vez mais a importância de ligar a emoção, né, de cuidar da emoção para estar podendo cuidar tanto a gente que é mulher, então, né, que tem que cuidar de todo mundo, o quanto isso é importante. E você parece que está conseguindo juntar isso com a profissão, né? Conta um pouquinho. Que delícia! Isso está me encantando demais. Eu descobri uma coisa chamada... Primeiro, eu aprendi isso como um termo chamado arquitetura da felicidade. Isso me chamou a atenção. Falei, que é isso, né? Gostei desse negócio de arquitetura da felicidade. E aí comecei a pesquisar e descobri que isso tinha a ver com uma ciência chamada neuroarquitetura. E aí tem o neuromarketing, tem esses neuros de todo lado aí que as pessoas têm descoberto. Mas no caso da neuroarquitetura é uma coisa muito recente, acredito que tenha uns 15 anos que está mais latente isso, mas 15 anos é pouco, né? Quando a gente começa a pensar numa metodologia, é pouco. E eu me encantei por isso, comecei a estudar muito sobre isso, né? Principalmente sobre neurociência, que é o ponto focal desse processo. E aí, para eu conseguir ter legitimidade para falar, que eu queria falar muito sobre isso, né? Queria realmente mudar o meu propósito de trabalho para esse lado, que na verdade, intuitivamente eu já fazia, mas agora eu tenho técnica. E aí eu fiz uma especialização, né, para poder legitimar isso, né? Quem sou eu para falar disso? Eu sou uma especialista em neuroarquitetura, então eu acabei fazendo a especialização. E aí, mais um pouco de networking, né, para aprender sobre um assunto, então eu fiquei assim muito encantada. E claro que cada um no seu quadrado, como dizem, né? Na minha época era cada macaco no seu galho, né? Agora cada um no seu quadrado. A gente sabe aí que tem os terapeutas, tem os médicos, né, psiquiatras, Nossa, me fugiu. Neuropsiquiatra. Neuro qualquer coisa. Os médicos, né, que mexem com essa área. E neurologista, lembrei. Isso. E o pessoal da área mesmo, né, da psicologia, da terapia e tal, esse povo todo trabalha muito em função dessa questão do bem-estar das pessoas. Mas, ora bolas, aonde a gente fica mais tempo na vida? Em ambientes construídos. Se eu vou para uma terapia para curar alguma coisa, para tentar me tratar de alguma questão emocional, de algum problema que eu tenho vivido, volto para casa e entro numa casa toda quebrada, toda bagunçada, toda destruída, como é que eu fico nessa história? Então, assim, a gente descobriu que tem um outro lado que pode auxiliar, né, os tratamentos, as curas das pessoas nesse aspecto, ou a melhoria, né, do comportamento delas e das emoções dessas pessoas, também através dos ambientes. Então, me falaram que assim, você virou terapeuta de ambiente. Não, eu virei terapeuta das pessoas, do ambiente, não sei. Eu sei que o meu trabalho é coadjuvante. É um trabalho assim, de auxílio, mas é um trabalho super importante, porque a gente tem descoberto diferenças e reações diversas das pessoas em todos os lugares. Escolas, por exemplo. Tem um vídeo que eu até coloquei numa palestra minha, de uma experiência que fizeram numa escola, descobrindo que a iluminação da sala agitava as crianças. Olha. Então tinha um menino que foi até o ponto focal desse vídeo, que mostrava ele, né, muito elétrico, ele estava hiperativo mesmo. E depois que eles mudaram a iluminação da sala, ele passou a sentar na primeira cadeira. Olha só. Como que mudou, né? Só por causa da lâmpada. Um detalhe. Um detalhe bobo, que ninguém... Mostra o quanto o ambiente influencia, né? O quanto o ambiente influencia. E, na verdade, assim, a ciência data aí, né, segundo a ciência, as últimas informações da ciência, a existência do homem de 200 mil anos, aproximadamente, né? Isso é a última informação que eu li. Se mudou alguma coisa, me desculpem aí quem está ouvindo, mas a última informação que eu tenho é essa. E somente há aproximadamente 6 a 8 mil anos é que a gente vive em ambiente construído. A nossa essência está na natureza. A gente aprendeu a viver dela. Então, por mais que você diga assim, detesto planta, você detesta cuidar de planta. Porque quando você está num ambiente... Planta, um ambiente com planta é outra coisa. É outra coisa. Mesmo que ela seja artificial. Porque tem a questão do olhar e tem a questão da energia. Então é bom ter... o conforto mesmo que aquilo te traz, né?
conforto visual até. Então tem um monte de truques, né? Eu conto também uma história que eu acho muito interessante de um hospital que fez eu acho que foi o Sara Kubitschek, se não me engano. Também não quero errar nisso, não. Se não me engano, foi esse. Eles fizeram uma experiência com os médicos e enfermeiros, o pessoal que trabalha no hospital, que ficava em períodos de 24 horas lá dentro do hospital, né? Que é aqueles plantões de 24 horas. E aí, alguém teve a ideia, né, um arquiteto que estava auxiliando, de colocar um papel de parede de céu, uma foto de céu nos corredores desse lugar onde entravam somente os funcionários. E aí eles começaram a medir, obviamente tem que medir as coisas, né? E perceberam que os pacientes começaram a elogiar mais os funcionários, os acompanhantes dos pacientes começaram a elogiar que os funcionários estavam tratando eles muito melhor, os funcionários estavam sorrindo mais, estavam mais felizes, estavam chegando mais na hora, estavam sendo mais pontuais, estavam voltando para casa com menos problemas de saúde, estavam parando menos de trabalhar por problemas, né, por problemas de saúde. Então foi um sucesso aquilo, né, porque eles saíam pelos corredores e achavam que eles estavam realmente no céu, com o teto aberto. E aí eu falei, nossa, então se a gente melhorou tanto os funcionários, vamos melhorar a vida dos pacientes também. E aí fizeram algumas experiências de colocar em alguns quartos, né, e até que um dos doentes, né, dos pacientes que estavam deitados numa cama, imagina você deitado numa cama, doente, dormindo, quando você acorda, você olha para aquele céu, e ele começou a gritar, desesperado, achando que tinha morrido. Então, assim, eu tô contando a história para você ver como são diferentes as reações, a gente tem que saber o que usar para cada caso. Né, foi ótimo para os funcionários, mas foi péssimo para os pacientes. Aí eles usaram outros recursos, né? Os quartos que não tinham janelas para o verde, eles colocaram quadros de florestas, colocaram outras coisas que realmente remetiam a essa questão da natureza que a gente chama de biofilia. Isso é super importante, não é só isso, mas isso é super importante, é o mais latente, assim, é o que mais chama atenção realmente, é você aproximar as pessoas dentro de casa, dentro dos seus cômodos, né, dos seus ambientes de trabalho, em locais de moradia, aproximar o máximo possível da natureza. Não somente com planta, mas com elementos naturais, madeira, pedras, água, né? Tudo isso remete à natureza. Quanto mais próximo a gente fica disso, está na nossa genética, a gente fica mais feliz e mais calmo. Mas, gente, se puder, né, ter todo esse detalhamento, é ótimo. Mas para quem ainda não pode, você começar só arrumando a sua casa, jogando coisa que você não usa fora, coisa suja, coisa rasgada, coisa quebrada, né? Só ajeitando, arrumando um guarda-roupa, arrumando uma cama. Só isso já tem Eu digo pra você que eu acho que isso é o mais importante. Não é? É aquilo, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O famoso shalom, né? Shalom. Isso realmente, assim, é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Já dizia lá o coronel McCraven, que é aquele famoso que disse, se quer mudar o mundo, começa arrumando a sua cama. Porque o processo de pequenas tarefas que você faz no dia a dia, hoje mesmo eu postei um vídeo falando sobre isso, o cara fazendo uma experiência dele não deixar mais a louça suja na casa dele, da noite pro dia, né, pro dia. Ele passou a mudar o hábito dele, e ele percebeu que todos os hábitos dele, porque como diz Tim Haverker, que é o autor do livro... Assim como você faz uma coisa... Exatamente. Segredo de uma Mente Milionária, ele diz isso. O dia que você faz uma coisa, é o dia que você faz todas as outras coisas, e é verdade. Então, quando você começa a criar um processo de uma pequena mudança, que seja fácil para você, o processo começa ali, né? Ele já starta ali. E às vezes está imperceptível, sabe? No seu dia a dia, às vezes a correria é tanta que você não percebe isso. Mas começa fazendo isso, né? Comece pela casa. E aí você vai vendo como que aquilo vai te dar um prazer que vai te direcionar para começar a organizar outras áreas da sua vida, outras coisas. E aí comece pela casa, é isso que eu faço. É o que você faz. É casa, né? Você vê assim, para tudo. Acho que a arquitetura, como eu falei, é história, é uma porção de coisas, mas é saúde também. E quando eu vi uma reportagem da revista Veja, de uns 8 anos atrás, talvez, dizia que 72% das quedas dos idosos são dentro de casa. Então, quanto a gente não pode contribuir para diminuir consideravelmente esses idosos, né, desses riscos todos? Não? Gente, casa é o primeiro lugar onde você está, é o seu refúgio. Ele precisa ser um refúgio. Precisa ser um lugar agradável. Não pode ser, exatamente. Não, assim, eu não estou falando de gastar dinheiro, de comprar decorações caríssimas, sabe? Eu não estou falando disso. É mudança mesmo. Põe um vasinho de planta. Não tem vasinho. Né? Aconchego. A minha mãe sempre foi muito cuidadosa, minha mãe mineira, e a gente sempre foi, né, uma situação bem humilde mesmo.
Mas se você chegasse na minha casa na época da cera vermelha, você ia ver aquele chão brilhando, porque estava tudo sempre arrumado, tudo sempre no lugar. E traz esse aconchego. É o que você falou, não é questão de luxo e nem de ter dinheiro para fazer aquela mega reforma. É questão de cuidar do espaço que você Isso reflete, né? Reflete é o nome tudo. do meu livro. A sua casa reflete a sua vida. Olha só. Vou lançar ele na semana que vem. Eu já ia perguntar, você não trouxe ele? Cadê o Não, livro? vai ser lançado semana que vem. Eu vou passar para vocês. Mas, sabe o que eu me lembrei agora? Quando eu tinha uns 8, 9 anos, assim, a minha mãe, junto com umas amigas, faziam sempre umas entregas de cestas básicas, né? Ela tinha um grupo de mulheres que faziam muitas doações e tal. E aí eu me lembro que uma vez elas levaram os filhos todos, né, as crianças, para entregar uma cesta de Natal para uma família. Lá no Pinto da Serra, eu acho. E eu fiquei muito impressionada, porque quando eu cheguei na casa da pessoa, a pessoa não sabia que a gente ia chegar, foi surpresa. Eu entrei na casa, era um barraco feito de madeira, revista colada, papéis de revista colada para tampar os buraquinhos, tudo caprichadinho. E o chão estava varrido, o chão era de terra. O chão era de terra, tinha marca de vassoura. Aquilo me impressionou tanto, sabe? Eu falei, meu Deus, que pessoa caprichosa, não tem desculpa. Cuidado. A louça, as panelas pareciam um espelho de tão areadas que estavam, sabe? Assim, que capricho aquela pessoa pobre, que não tinha piso no chão. Quando chovia, a casa dela virava lama. E esse capricho vai para tudo depois. A pessoa vai ser uma pessoa caprichosa com cuidado com os filhos, vai ser uma pessoa caprichosa com o trabalho. Se ela vai estudar, ela vai se dedicar. Porque é da pessoa. Isso né? Ela reflete, tá trazendo a isso. casa reflete a pessoa e quanto mais você cuida disso, o processo, né, vira um ciclo virtuoso mesmo de melhoria, né, de crescimento pessoal, inclusive. Isso aí, Laura, a gente vai caminhar para o final, mas ainda tem 3 coisas, tá? Primeiro, eu queria que você deixasse uma mensagem, talvez até para os arquitetos que estão começando agora, né? Acho que seria interessante você deixar um recado para ele. O que você diria para quem está começando? Olha, eu diria uma frase que o Mário Sérgio Cortella disse, que eu não me lembro do autor, desculpem de novo, depois na edição vocês colocam o que eu vou dizer. É um nome complicado, mas ele disse uma coisa que eu acho que serve não só para os novos arquitetos, mas para todo mundo. A vida é muito curta para ser pequena. Quando a gente pensa nisso, a gente passa a processar tudo que a gente faz na vida, profissionalmente, pessoalmente, de uma maneira muito mais significativa, sabe? Então, quando você sabe o que está fazendo, quando você realmente tem esse propósito e entende que a sua vida tem um prazo determinado, a sua vida é finita, mas por conta disso mesmo, ela não tem que ser pequena. Você tem que sempre deixar um legado, e para deixar um legado você tem que se colocar à disposição da sociedade, né, das pessoas. Tudo muda. A sua vida muda. Isso mesmo. Vou aproveitar o gancho, então, do Cortella para deixar outra frase dele que eu também gosto muito. Faz o que você pode com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase foi o meu grande desafio, por isso que eu tô aqui. A gente queria te dar um presente, tá? Uma lembrancinha para você levar da Rede Contábil. Muito obrigada, que delícia. Como eu falei, eu vou ter que abrir. Gente, que legal. Mas pode você lembrar da gente mesmo. No dia a dia. Que legal. Empreendedora, será que dá para encaixar numa pausa para café sempre? Não é? Sempre. Que empreendedor vive sem café, gente? Essa pessoa não existe, não é possível. Que legal, muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada por ter participado com a gente. Prestígio. Muito obrigada. É um prestígio ter você aqui. Falar isso agora. Queria muito agradecer. Meus pais, quando eram novos. Muito obrigada mesmo, foi ótimo conversar com você, tá? Antes de finalizar, a gente queria deixar um recadinho, né? Isso, nós queríamos agradecer a Espelhar Semijoias, está patrocinando a gente aí com as Semijoias. Muito obrigada, Isabela, tá? E sigam lá nas redes sociais, Espelhar Semijoias. Isso aí, a gente recomenda. E a gente usa mesmo, tá? Também quero. Cliente fiel. Cliente fiel. Mas muito obrigada, tá, Laura Jane? Obrigada. Prazer. Obrigada. Prazer te conhecer. Prazer conhecer vocês também. Muito obrigada pela oportunidade. Isso aí.